Boa, né? Olá, meus queridos. Mais uma vez nós estamos aqui para poder falar sobre teoria geral da empresa. Tá legal? Vamos lá. Olha só. Na aula passada, nós falamos sobre uma situação, problema, né? Envolvendo João e Maria, se não me engano. Lembram disso? E hoje nós vamos falar, né, sobre uma outra situação, problema, tá? Então, nós estávamos enquadrando, né, a situação problema de João e Maria, qual que seria o melhor tipo de sociedade para eles. João e Maria, né, já estavam aposentados, foram servidores, né, o tempo todo, agora eles querem montar um negócio só entre eles. Vai haver, então, o que é? Vai haver uma disponibilidade, tanto de João, tanto de Maria, para que eles possam montar um negócio pequeno, né? Mas esse negócio, dentre aquilo que nós vimos, entre dos tipos societários, eles pretenderam, né, uma sociedade limitada, né, onde que vai ter a contribuição de cada sócio aí. Tá legal? Bom, hoje nós vamos falar sobre, né, os tipos societários que existem, classificando, né, cada um deles. E primeiro nós vamos adentrar com uma situação problema, com a situação problema. Tá legal? Então, olha só. Imagine, então, que dois profissionais liberais, né, dois advogados, né, eles pretendam construir uma sociedade. Agora nós estamos falando de sociedade de advogados, tá? Para o exercício dessa atividade. Então, eles pretendem, né, criar uma sociedade com personalidade jurídica. Tá aí a primeira dica, tá? Criar uma sociedade com personalidade jurídica. Pois assim eles vão poder fazer o quê? Construir para essa sociedade um patrimônio, né, que irá responder por suas obrigações. Então, o próprio patrimônio é que vai responder por isso. Tá legal? Então, prestem bastante atenção nisso, tá? Vamos lá. Então, vocês vão imaginar, né? Olha só, vou colocar no grupo do WhatsApp aí, no grupo do WhatsApp, só um pouquinho, eu estou terminando. Olha só, acabei de enviar no WhatsApp, tá? Para vocês não ficarem só tendo que verificar aqui, tá bom? Com o que eu falo, né? Então tá aí, pessoal. Pensa que dois advogados pretendam constituir uma sociedade de advogados. Para o exercício dessa atividade, eles pretendem criar uma sociedade com personalidade jurídica, pois assim eles podem constituir para essa sociedade um patrimônio que irá responder por suas obrigações. Qual tipo societário que melhor se encaixa nesse perfil? E aí, pessoal? O que vocês me falam? É a participação de vocês. Então, esse exercício a gente vai fazer em conjunto, tá? É a participação de vocês. E aí? Como é que a gente avalia essa situação?
Ó, são profissionais liberais, não são? Sim. Ah, professor, por ser profissionais liberais, então eles não podem ter sociedade. Ninguém disse isso. Vai ser sociedade simples. Não, tá? Não é assim. Não é assim o entendimento como nós vimos. Nesse caso, a prestação de serviço do profissional liberal, né, é que é a atividade carro-chefe, é ela que é a atividade principal para a constituição da sociedade, ok? Então, dentro dessa perspectiva, os profissionais liberais, eles querem exercer a atividade deles, querem prestar o serviço advocatício, ok? Mas agora eles querem fazer isso por meio de uma sociedade. E a sociedade, ela vai ser constituída, a sociedade vai ter um patrimônio próprio, a sociedade vai responder por suas obrigações. Olha as dicas, ok? Então, nesse ponto, como é que a gente consegue entender isso? A gente consegue entender, tá, que a atividade profissional que vai ser exercida, ela é plenamente possível, legal, tá? Plenamente possível, ok? O que vocês precisam ter em mente é que a sociedade, ela vai possuir uma personalidade jurídica. Lembra que nós estudamos isso há umas duas aulas? Então, para ser sociedade, basta o quê? Basta que duas ou mais pessoas se comprometam a contribuir, ok? E se elas vão contribuir, vai contribuir com bens ou serviços. Nesse caso, é com serviços. E esse serviço vai ser, né, para o exercício da atividade econômica, ok? E vai haver o quê? Partilha dos resultados, tá? Então, primeiro ponto, a vontade dos dois advogados de se responsabilizarem, né, e de se comprometerem a contribuir um com o outro, ok? Então, dentro dessa perspectiva, né, nós vemos aí a affectio societatis, tá? À vontade. Segundo ponto, a atividade é plenamente possível, legal, tá? Uma coisa é um advogado dentro de um escritório com outros advogados, né? Sendo que ali eles mantêm uma parceria, eles mantêm a parceria, ou seja, ah, fulano de tal chegou, né? Ele está com um problema na área de família. Ah, tem um advogado fulano e ciclano na área de família. Beleza, então vai lá. Ah, o fulano chegou, está com problema com a empresa, foi demitido e não recebeu nada. Então, na área de trabalho. Então, fulano de tal, né, vai ser indicado ali para a área de trabalho. Ah, o fulano está com problema criminal. Não, tem um advogado criminal. Isso é parceria, tá? Dali, eles vão, né, fazer o quê? Estão reunidos num lugar, a atividade é uma atividade, né, de profissional liberal, mas não é com o intuito de sociedade. Eles estão ali para um termo, né, vulgar, de rachar as despesas, tá? De repartir o aluguel, de repartir a secretária, de repartir a internet, a água, ok? Eles não têm a, a atividade é profissional, tudo bem, tá? Como profissional liberal, mas eles não têm a vontade, eles não têm a affectio societatis, eles não têm a affectio societatis, ok? Não possuem. Eles não estão ali para poder realizar uma atividade empresarial. Não estão ali nesse sentido, tá?
Agora, outra situação é a que nós estamos vendo na situação problema. Dois advogados, eles né, resolvem unir as suas vontades e contribuir para que haja a constituição de uma personalidade jurídica, né? A atividade, a finalidade, o CNAE, né? Que é o Cadastro Nacional da Atividade Empresarial, atividade fim, atividade empresarial é a prestação de serviço, como advogado. Mas agora eles estão dotados de personalidade jurídica, tá? Agora existe o APJ. Então, essa empresa, a PJ, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma atividade, ela vai ter o seu patrimônio, ela vai responder por suas obrigações. E os advogados estarão aqui, ó. Os advogados estarão aqui, tá? Beleza? Tranquilo? Então, nesse caso específico, a sociedade que os advogados querem constituir deverá ter personalidade jurídica, ok? Então, a primeira coisa, para a gente verificar a possibilidade da existência dessa sociedade, é o que eu falei, é a atividade empresarial, né? Primeira coisa, nós devemos buscar quais sociedades, né, podem exercer atividades, né, não empresárias e conferir se a sociedade proposta possui personalidade jurídica, tá? Então, quando a gente verificar essa classificação das sociedades, no que toca à aplicação da lei empresarial, a gente vai identificar que a sociedade simples, ela é para o exercício da atividade não empresária, ok? A sociedade simples, ela é para o exercício da atividade não empresária, tá? As outras atividades, ok? São atividades que vão ser consideradas empresárias, tá? Então, a gente vai ver a classificação aí e confirmar, tá? Essas sociedades, beleza? Bom, então, a partir do que a gente estudou, né, a gente vai poder ter argumento para responder outras questões que levam em consideração a análise, né, do tipo de sociedade. Por exemplo, imagine que dois amigos pretendem construir uma sociedade para, em um shopping center, abrir uma loja de materiais esportivos. Esses amigos, eles procuram, né, você, tá? Para passa para eles um aconselhamento de qual que seria o melhor tipo societário para eles se enquadrarem. Ambos querem criar uma pessoa jurídica para que a atividade possa ser exercida em nome dessa loja. E, além disso, eles querem uma sociedade que o patrimônio social do sócio não possa vir a responder por uma dívida da sociedade. Então, a obrigação dos credores da empresa não possuam, né, nenhuma comunicação com os empresários, tá? Com os sócios. E como último pedido, eles querem que um sócio não possa vender suas ações a um terceiro, sem o consentimento do outro sócio, tá? E aí, como é que fica essa situação? Vamos lá? Eu quero que vocês verifiquem aí. Vamos lá. Estou colocando aqui para vocês, tá?
Tá aí, a situação problema 2, ok? Então, nós vamos repetir aqui, tá? E essa vai ser a atividade de vocês para essa aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Então, imagine dois amigos que pretendem, né, construir uma sociedade em um shopping center, abrindo uma loja de materiais esportivos. Esses amigos lhe procuram para que você sugira o melhor tipo de sociedade. Ambos querem criar uma pessoa jurídica para que a atividade possa ser exercida em nome desta. Além disso, querem uma sociedade em que o patrimônio pessoal deles esteja protegido, ou seja, uma sociedade em que o patrimônio pessoal dos sócios não possa vir a responder por uma dívida da sociedade, mesmo que essa sociedade não possua mais patrimônio para as obrigações com seus credores. Como último pedido, eles querem que o sócio não possa vender suas ações a um terceiro, sem o consentimento do sócio que permanecerá. Diante dessa situação, qual que é a sociedade mais indicada? Então, essa vai ser a atividade para vocês, tá? Mas antes disso, tá bom? Nós vamos ver mais aqui, tá? Para a gente poder estudar na nossa aula de hoje. Bom, vamos lá. Vamos estudar, então, dentro do direito empresarial, né, na teoria geral da empresa, a gente vai estudar a sociedade comum, ok? Então, nós aprendemos as características principais de uma sociedade e os elementos gerais e específicos desta sociedade, tá? Os elementos gerais, consenso, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. E específicos, contribuição para a formação do capital, participação nos lucros e nas perdas, ok? Affectio societatis e pluralidade das partes, tá? Nós vimos também que o ordenamento jurídico brasileiro, né, ele estabelece vários tipos societários, cada um com as suas características e normas próprias, tá? Os quais poderão ser personificadas, como a sociedade simples, né? Sociedade em nome coletivo, sociedade comandita simples, sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade comandita por ações, sociedade cooperativa. Ou despersonificadas, como a sociedade comum e em conta de participação, ok? Então, para poder a gente conseguir resolver a situação, o problema que eu criei para vocês como advogados, né? Os advogados que estão, né, querendo construir uma sociedade, e também para que vocês possam ficar de olho em relação a essa situação dos dois amigos que resolvem, né, abrir uma loja de artigos esportivos no shopping center, vocês precisam, né, ter conhecimento do que eu vou dizer agora. Tá legal? Então vamos lá. Nós verificamos, né, dentro dessa situação, que a perspectiva, né, existe aí de sócios de sociedade personificada, tá? E de sociedade não personificada, beleza? Sociedade personificada e sociedade não personificada, tá? Bom, dentro dessa perspectiva, a gente verifica que nessa situação a gente pode analisar bem que a sociedade personificada é uma sociedade, né, mais rigorosa, que vai trazer mais responsabilidade para a pessoa jurídica, não é verdade? Para a pessoa jurídica. Bom, então, dentro dessa perspectiva, a gente verifica que a sociedade não personificada, ela vai trazer, sim, a pessoa jurídica ela vai responder, né?
mas os sócios, eles vão ter uma participação ilimitada dentro, né, da responsabilidade também da empresa, tá? Então, a gente verifica aí essa primeira situação, que ela é muito importante para a gente poder fazer a distinção, né, dessa sociedade personificada e da sociedade não personificada, tá? Beleza? Bom, um outro tema muito importante que a gente vai trazer destaque posteriormente, né, é em relação à desconsideração da pessoa jurídica, tá? Nós vamos falar sobre a desconsideração da pessoa jurídica logo mais, tá? De forma mais aprofundada, fazendo uma associação com as sociedades, tá? Beleza. Então vamos lá. Dentro dessa sociedade, a gente verificou que tem os aspectos gerais e os aspectos específicos, né? Isso é fator primordial para que a gente possa entender o que está acontecendo dentro da empresa, né? Falamos sobre a questão que é muito importante da teoria do contrato plurilateral, né? Que é o ato jurídico, a sua característica, a sua natureza, né? Se é de um contrato unilateral, se é de um contrato bilateral, tá? Se é de um contrato plurilateral, tá? Verificamos essa teoria da contratualidade, ok? Beleza? Então, nós respondemos isso, tá? Bom, e aí a gente precisa conhecer, né, a forma da constituição das sociedades, tá? A partir da espécie, né, de constituição da sociedade cada uma, beleza? Seus elementos gerais, elementos específicos, as suas cláusulas obrigatórias, tá? Então, o ato regulamentar de sociedade, né, contrato social, estatuto social, tudo isso a gente verifica dentro dessa perspectiva, tá bom? Então, a gente vai ter que voltar lá para o Código Civil de 2002. Vamos lá? Site do Planalto, Código Civil de 2002, artigo 981, tá? Artigo 981. Vamos lá? Dá um tempinho aí para vocês poderem chegar aí no Código Civil, artigo 981, tá? Beleza, pessoal? Conseguiram verificar aí? Vamos lá. Fala assim, o artigo 981. Celebra o contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partir entre si dos resultados. Ok? Então, vocês estão vendo aí a importância
da gente poder falar sobre a questão da sociedade, tá? Vamos lá. Artigo 991 da sociedade em conta de participação. Lembra que nós temos duas sociedades não personificadas? Nós temos a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação. A sociedade comum nós já vimos, tá? Sociedade em comum nós já vimos. É aqueles que não foram inscritos, né, em atos constitutivos dentro da junta comercial, né? Eles vão reger pela sociedade, tá? E aí nós temos as normas da sociedade simples, onde que os sócios vão responder de forma ilimitada, né? Ilimitada, ok? Prova somente, né, por escrito, tá? Beleza? Os bens e dívidas sociais, eles constituem patrimônio, né, do qual os sócios são titulares em comum, e os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por qualquer sócio, tá? Beleza? E todos os sócios respondem de forma solidária e ilimitada pelas obrigações sociais, tá? Tranquilo? E agora a gente vai verificar da sociedade em conta de participação. Está lá no artigo 991, tá? Do Código Civil. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo. Existe a figura de um sócio ostensivo. Em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Então, ó, prestem bastante atenção nisso daí, tá? Preste bastante atenção nisso daí. Olha só, vamos recordar o conceito de sociedade em comum. Tipo societário que não, né, embora não tenha promovido o arquivamento de seus atos constitutivos, não está lá registrado no órgão competente, não esteja formalizado de forma legal, né, ele desempenha normal, regularmente suas atividades. Só que aí nós temos a responsabilidade ilimitada, né? A sociedade em conta de participação, ela possui, né, uma característica muito forte, que é a existência de um sócio oculto. A existência de sócio oculto. Então, eu vou fazer aqui uma apresentação, tá? No Jamboard, para ficar mais fácil para vocês entenderem, ok? Vou aqui fazer a apresentação de tela. Vocês cliquem aí na apresentação de tela. Tá legal? Muito bem. Então, nós estamos falando de sociedade não personificada, tá? Sociedade não personificada, ok? Estamos falando de sociedade em comandita por ações. Correto, pessoal? Tranquilo? Sociedade, desculpa, sociedade em conta de participação. Ô, professor, não faz isso comigo. Sociedade em conta de participação. Nós vamos falar do artigo 991, para confirmar aqui, 991 do Código Civil, tá? Beleza? Sociedade não personificada. Dentro da sociedade não personificada, nós sabemos que existem dois tipos, né, de sociedade não personificada. Só para relembrar aqui. Sociedade, né, em comum e a sociedade em conta de participação. Ok? Então, nós temos dois tipos, tá? Nós temos dois tipos aqui. Sociedade em comum
sociedade em conta de participação. Nós vamos falar sobre a sociedade em conta de participação, ok? Beleza. Então vamos lá. Sociedade em conta de participação, tá? Aqui em destaque. Essa sociedade em conta de participação, tá? Ela está lá onde? No artigo 991 do CDC, tá? Artigo 991 do CDC, ok? O que que fala mesmo o artigo 991 do CDC? O que que fala o artigo 991 do CDC? Fala que existe a figura de um sócio, figura de um sócio, na verdade, ostensivo, figura de um sócio ostensivo, figura de um sócio ostensivo. Ou seja, vai ser tudo no nome desse sócio aqui, pessoal, tá? Ó, tudo no nome do sócio ostensivo, ok? Tudo no nome do sócio ostensivo, tá? Tudo em nome do sócio ostensivo, beleza? Esse aqui é a principal característica, tá? A principal característica da sociedade em conta de participação. Tudo em nome do sócio ostensivo. E aí, vejam só, nós temos aqui, ó, nós temos o sócio ostensivo, tá? Nós temos o sócio ostensivo, ok? E nós temos, tá? Os outros demais sócios, ok? Nós temos os outros demais sócios aqui, ó. O sócio A, né? O sócio B, o sócio C e o sócio D. Tá legal? Esses outros sócios aí, né? São sócios o quê? São sócios que vão ter, né? Eles vão ter participação, mas eles não aparecem, tá? Eles não aparecem, beleza? Então aí nós estamos falando da sociedade em conta de participação, tá? Eles têm um sócio que vai responder, né? Pelas obrigações, ok? Que vai aparecer, que vai ter posição de destaque, tá? Que é o sócio ostensivo. E nós temos os outros demais sócios. Olha aqui, vamos lá, presta atenção. Artigo 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, tá? Participando os demais dos resultados correspondentes, viu? Então, aqui, nós estamos diante da situação em que o sócio ostensivo, ele responde. A, B, C e D, eles vão ter o quê? Eles vão ter participação, tá? Participação nos resultados, tá? Participação nos resultados. É essa, né, a característica principal em relação aos demais sócios, tá? Olha o que continua falando a lei. Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensivo e exclusivamente perante este o sócio participante nos termos do contrato social. O que que é isso, pessoal? O que que é isso? Olha só. Então, vamos colocar aqui a figura, né? A figura de uma terceira pessoa. Então, nós vamos colocar aqui o terceiro, tá? Terceira pessoa, tá aqui. A terceira pessoa, tá?
Quem tem obrigação e quem há vínculo com essa terceira pessoa é o sócio ostensivo A, B, C e D? Não, tá? Não. A terceira pessoa, ela tem vínculo com o sócio ostensivo, tá? Com o sócio ostensivo. Não existe vínculo entre a terceira pessoa e os sócios A, B, C e D. Não existe, tá? Não existe esse vínculo. Então, por isso que se fala de sócio ostensivo. Ele vai aguentar a bronca sozinho, tá? Em relação a terceiros. Daí, entre eles, né? Entre eles existem, né, as responsabilidades. Se, olha só, olha aqui, ó, nos termos do contrato social. Então tem que estar por escrito, tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos seguir adiante. Artigo 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito. Então, não significa dizer que essa sociedade ela precisa obrigatoriamente ter registro na junta comercial, tá? Precisa ter registro na junta comercial, ok? Vamos lá. Artigo 993. O contrato social produz efeitos somente entre os sócios e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Então, nós estamos falando que a sociedade não personificada, tá? A sociedade não personificada, o que que vai acontecer com essa sociedade não personificada? O que que vai acontecer? Essa sociedade não personificada, tá? Essa sociedade não personificada, ela tem o quê? Essa sociedade não personificada. Ela, por mais que haja registro na junta comercial, não adquire personalidade jurídica. Não adquire personalidade jurídica, pessoal. Tá aí, tá? Artigo 993 do Código Civil, tá? Então, sendo escrito ou não, continua a mesma coisa, tá? Sendo escrito ou não, continua a mesma coisa. Beleza? Tudo bem? Então, volta aqui para mim. Olha só, volta aqui. Essa sociedade, ela é marcada, tá? Pela existência de quê? De sócio ou sócios ocultos, também. Sócios ocultos. Eles também são chamados de sócios participantes, tá? E aí eles são representados por um sócio ostensivo, onde que esse sócio ostensivo ele vai ser responsável por todo o desenvolvimento da atividade, tá? Beleza? E vai ser no seu próprio nome. Por quê? Porque não existe personalidade jurídica para esse tipo de sociedade, tá? Então, nesse tipo societário, as duas ou mais pessoas interessadas, né, para poder desempenhar aí uma atividade com um fim comum, elas se vinculam geralmente por meio de um contrato, né? Por meio de um contrato, onde que somente um deles vai ser responsável, né? Somente um deles vai ser responsável, ok? Perante terceiros. Então, o contrato social na sociedade em conta de participação, ele possui validade apenas entre os sócios. O contrato social na sociedade em conta de participação possui validade apenas entre os sócios, ok? E mesmo que eles tenham sido registrados no cartório civil, tá? Não vai gerar personalidade jurídica, ok? Então, o que que a gente percebe? Que essa sociedade, ela só existe internamente.
para a coletividade, né, e o sócio ostensivo, para os sócios ocultos e o sócio ostensivo, que é o único responsável perante as obrigações que serão contraídas, né? Os demais sócios, os sócios ocultos, eles vão responder somente, desculpa, eles vão participar apenas dos resultados. Olha só, hein? Essa sociedade ela não é tão justa assim, né? Dentro dos limites firmados no contrato de cada um, né? Então, em razão dessa limitação da responsabilidade, né, do sócio oculto e dos lucros distribuídos, né, aos sócios, eles acabam sendo isentos de tributação pelo imposto de renda. Olha, vamos lá. Lei 9249 de 95. Vamos lá? Fala sobre a questão de imposto de renda de pessoas jurídicas, essa lei, tá? E sobre a contribuição social de lucro líquido, CSLL. Então, vamos lá no artigo. Uhum. Cadê você? Artigo 10, tá? Artigo 10 da Lei 9294 de 95. Vamos lá? Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 96, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica domiciliada no país ou no exterior. Então, o que a gente consegue entender aqui é que essa sociedade em conta de participação, ela tem os prós, né, ela tem os contras, mas também ela tem os prós, tá? Ela vai atribuir a responsabilidade somente para uma pessoa, onde que ela vai responder de forma ilimitada, né, com a sua pessoa física, e, por outro lado, os outros demais sócios ocultos vão participar somente no resultado. Então, geralmente, o quê? Eles, né, combinam que uma pessoa vai tocar a atividade e os sócios ocultos vão estar investindo nessa sociedade e participar, né, somente no resultado. Aquele é a pessoa que foi escolhida, né, acordada entre eles para ser o sócio ostensivo, ele vai entrar ali com a atividade, né, com a administração. E os sócios ocultos, eles ficam ali participando dos resultados e dando os seus palpites, né? E, dentro dessa perspectiva, né, o sócio oculto, ele realiza pagamento de imposto de renda, ok? Não realiza pagamento de imposto de renda. Então, esse tipo societário, ele é muito interessante para quê? Para determinados segmentos do mercado, como forma de captação de recursos, né? Como forma de captação de recursos, ok? Então, nesse sentido, é muito comum essa sociedade em conta de participação, a gente vê no setor hoteleiro, né, nos hotéis, em empreendimentos imobiliários, né, construção civil, tá? Em clínicas médicas ou odontológicas, beleza? Então, a gente verifica isso daí, tá? Dentro dessa questão da responsabilidade do sócio ostensivo, o STJ, inclusive, ele já fez, né, algumas ponderações dizendo que o sócio ostensivo é quem se obriga com terceiros, tá? Com base, não é, vou passar para vocês aí o número do recurso especial que vocês vão verificar aí. Cadê vocês? Cadê vocês? Aqui. Então, com base, né, um dos julgados para poder trazer para vocês, né, essa questão de sócio ostensivo,
Ah, mas o sócio oculto eu sei que eles têm um contrato, né? Eu sei que as pessoas que estão por trás, né, do sócio ostensivo, e são as pessoas que têm dinheiro. Eu quero ir atrás dessas pessoas, tá? Olha aí o julgamento, tá? Ementa, duplicata, emissão por fornecedora de imobiliário contra o proprietário de unidade autônoma de edifício, sociedade em conta de participação, responsabilidade perante terceiros, olha aí, sócio ostensivo, ok? Sócio ostensivo. Então, o sócio ostensivo é quem se obriga com os terceiros, tá? Nunca o sócio participante é também chamado de sócio oculto, ok? Muito, então, interessante esse tipo, né, de finalidade, né, desse tipo societário, não é verdade? Bom, uma outra situação que eu quero participar com vocês, né, é aquela construção de apart hotéis, tá? Dos apart hotéis. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui de uma forma bem importante e fica bem fácil para vocês entenderem. Só um minutinho que eu vou organizar aqui para ficar legal, para vocês poderem entender o que eu estou falando, tá? Vamos lá, só um minutinho. Vocês vão conseguir acompanhar aí, porque eu vou enviar para vocês agora, legal? Olha só, presta atenção aí nesse exemplo, ó. Clique aí que vocês vão verificar. Tá no WhatsApp, tá? Verifiquem aí. Então, construção de apart hotéis, tá? Nós temos aí, então, bem definido o quê? O sócio ostensivo e o sócio oculto. O sócio ostensivo, empresário individual ou sociedade que, constituída para este fim, exercerá atividade em nome próprio. Então, prestação de serviços de hotelaria aos hóspedes, contratação dos empregados, né, supervisão da construção. E no outro campo, sócio oculto. Não aparecerá para os terceiros. Está afirmando aí para vocês com base no artigo 991 e seguintes do Código Civil. Seu vínculo é com o sócio ostensivo. Ele vai participar injetando recursos no empreendimento para posteriormente aferir lucros advindos da locação dos apart-hotéis, tá? Participam de eventuais deliberações e fiscalização das atividades envolvidas pelo sócio, mas isso entre eles, ok? Então, na mesma forma, né, que a sociedade comum, nessa espécie societária, a gente verifica a existência de um patrimônio social especial, representado pelo somatório do patrimônio dos sócios ocultos e ostensivos, no caso da sociedade em conta de participação, tá? Que eles são indicados para desenvolvimento da atividade empresária, ok? Então, o fato de a sociedade em conta de participação, pode voltar para mim, o fato de a sociedade em conta de participação não possuir personalidade jurídica, né, impossibilita ela de deter o nome empresarial. É isso que fala o artigo 1162 do Código Civil, tá? É isso que fala o artigo 1162 do Código Civil. Vamos lá? Artigo 1162 do Código Civil. A sociedade em conta de participação não pode ter firma ou denominação, tá? Ela não pode, não vai ter firma,
ok? Ela não vai ou não pode ter firma ou denominação, tá? Bem como, tampouco, assumir direitos e obrigações em nome próprio, tá? Razões das quais, somada à característica do sócio oculto, acarreta o quê? A crítica de sua classificação, né? Acarreta a crítica de sua classificação enquanto tipo societário. O que se constata, né, na verdade, a existência de um contrato especial de investimento entre duas ou mais pessoas. A verdade é essa, né? Beleza? Tranquilo? Então a gente faz um intervalinho, tá? Daqui a pouquinho a gente volta.
E aí, galera?
Beleza, pessoal, vamos lá. Então, superada essa questão aí, né, das sociedades despersonificadas, a gente vai passar ao estudo das sociedades personificadas, entre as quais se encontra a sociedade simples, ok? Que é uma das sociedades nas quais aqueles advogados, lembram os dois advogados que tinham a intenção de estarem, né, se agrupando, né, para contribuir entre si com a prestação de serviço, com finalidade de ter lucro e eles terem uma responsabilidade limitada perante a sociedade. Então, nós estamos falando sobre a sociedade simples, porque, em regra, a, a prestação de serviço do profissional liberal, né, ela não tem uma finalidade empresarial, tá? Ela não tem uma finalidade empresarial em regra, ok? Por isso que quando nós falamos sobre aquela questão da sociedade de advogados, nós temos aí a sociedade simples, né? A sociedade simples, que é o tipo societário, e o enquadramento empresarial, tá? É como limitado, beleza? Tranquilo? Muito bem. Então vamos continuar. A gente vai verificar, né, que essas sociedades simples, elas são caracterizadas pelo exercício da atividade econômica, né? Sem a organização dos fatores de produção. Então, quais são as sociedades simples? Aquelas cujo objeto social consiste no desenvolvimento da atividade intelectual dos próprios sócios, tá? E que pratiquem atividade de empresário rural sem registro na junta comercial. No caso dos advogados, é aquela que está, né, no inciso 1, ok? Agora, existe também a possibilidade, né, do advogado, do produtor rural, tá? Então, sociedades simples são aquelas, dois pontos, cujo objeto social consiste no desenvolvimento da atividade intelectual dos próprios sócios, ou, né, que pratique atividade de empresário rural sem registro na junta comercial. Beleza? Tá aí a dica para vocês, tá? Então, as regras atinentes às sociedades simples, elas serão utilizadas subsidiariamente, né, para todos os demais tipos societários. E cumpre destacar que essa sociedade poderá optar por qualquer dos tipos societários para o desenvolvimento das suas atividades, né, a não ser a sociedade anônima e a comandita por ações, que elas são, né, serão sempre empresariais, né. Bom, a constituição da sociedade simples e, consequentemente, né, a aquisição da personalidade jurídica, porque ela tem, vai se iniciar com o quê? Inicia-se com o registro no cartório de registro civil da pessoa jurídica, tá? E não na junta comercial. A sociedade simples, ela vai, né, ser constituída de personalidade jurídica com, com o registro no do contrato social no cartório de registro civil de pessoa jurídica, tá? CRCPJ, ok? E aí vai ter ali todos os elementos, né? A partir do artigo 997 do Código Civil, tá? 997 do Código Civil. Fala assim o artigo 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, além de cláusulas estipuladas pelas partes, e mencionará. Ela menciona obrigatoriamente 8 incisos. Nós já falamos sobre esse artigo 997, tá? Nós já falamos sobre esse artigo 997, ok? Beleza, pessoal? Vamos lá. Continuando aqui. Então, nós sabemos que a constituição da sociedade simples, ela vai ser dentro do cartório de registro, né, civil de pessoa jurídica, tá? Cartório de registro civil de pessoa jurídica que vai fazer a comunicação, né, que agora se torna pública aquela empresa e ali ela vai começar a gozar da sua personalidade jurídica, ok? E uma outra situação também
que nós já estudamos é que, uma vez, né, realizado o contrato social, este tem que ser, né, registrado no CRCPJ até 30 dias contados da sua formação, tá? Até 30 dias contados da sua formação. Beleza? Então, em regra, a sociedade simples, ela é formada por duas ou mais pessoas, né? Física ou jurídica, denominada como sócias, tá? Então, após a aquisição de cotas, que é a chamada subscrição do capital social, nós já falamos sobre isso também, elas se obrigam a contribuir para esse capital, podendo, né, na sociedade simples, a contribuição ocorrer por meio de bens ou serviços, bens móveis ou imóveis ou semoventes e serviços, tá? E também adquirirem o direito a voto e, claro, que não pode deixar de faltar, a participação dos lucros na sociedade, tá? A responsabilidade dos sócios nessa sociedade simples pelas obrigações, na hipótese dessa, por exemplo, não construir patrimônio suficiente à satisfação, será equivalente à sua cota. Por exemplo, Pedro e Tiago são médicos e sócios de uma sociedade simples, com cotas no valor de R$ 1.000, e não possuem patrimônio, mas detêm uma dívida no valor de 20 mil. Então, de acordo com a regra do artigo 1203 do Código Civil, possibilita o quê? Que, nesse caso, a responsabilização dos sócios pela obrigação da sociedade, assim, se houver a inexistência de patrimônio social, acarretará na responsabilidade dos sócios pelo valor de 10 mil cada. Em regra é, tá? Então, olha o que fala o artigo 1023 do Código Civil. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo, na proporção em que participarem das perdas sociais. Das perdas sociais. Salvo cláusula de responsabilidade solidária. Né? Então, existe a regra e existe a exceção. Tá? Então, a sociedade simples, ela tem um caráter personalício. Por exemplo, a entrada de novo sócio ou uma cessão de cotas dependerá sempre da anuência dos demais sócios, podendo, então, né, haver a saída do sócio a qualquer tempo, mediante uma prévia notificação no prazo de 60 dias, tá? Já que ninguém é obrigado a se manter associado, ok? Beleza? Agora, não existe a possibilidade de substituição do sócio, né? Sem a anuência dos demais, tá? Sem a anuência dos demais, beleza? Daí vem uma pergunta. Será que seria possível a penhora e alienação a terceiro da cota da sociedade simples? E aí, pessoal, que pergunta, hein? Olha só, vocês sabem que, de acordo com o Código de Processo Civil, né, vamos estudar lá no CPC, de acordo com o Código de Processo Civil, nós temos aí uma possibilidade, né, da ordem, dentro da execução, da ordem de prevalência dos bens, né? Primeiro seria em dinheiro, né? Não é isso? Primeiro seria em dinheiro. E depois tem outros bens. Então tá lá, a partir do artigo 835. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem: 835 do CPC, tá? Aí vem dinheiro, títulos da dívida pública, veículos terrestres, né? Títulos e valores e tal, bens imóveis em geral, semoventes, navio aeronaves, ações e cotas de sociedade simples e empresária. Uhum. Olha só, meus amigos, olha só, tá aí o problema.
Tá aí, ó. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. Inciso 9. Ações e cotas da sociedade simples e empresária. Tá? Tá aí. Tá aí para vocês. Beleza? Então, prestem bastante atenção com base nessa informação. É possível a penhora e consequente alienação a terceiro da cota da sociedade simples? Então, na alienação do bem penhorado, como forma de satisfação do débito, a princípio, não é admitido na sociedade simples, tá? Mas existe a exceção. Embora a cota do sócio devedor seja passível de penhora, não é passível a alienação. Presta atenção. Embora a cota do sócio devedor seja passível de penhora, não é possível a alienação e consequente entrada de terceiro na sociedade simples. Penhorar é uma coisa, alienar é outra. Ó, terceiro tá aqui, toma, pode, entra, vai com Deus. A penhora das cotas, nesse caso, vai equivaler ao direito do credor sobre os lucros, ok? Ou não havendo, né, lucro, não sendo suficiente, sobre o patrimônio social e a ser alcançado mediante a dissolução parcial da sociedade, com a exclusão do sócio devedor e o pagamento do credor, tá? Então, em resumo, a execução, penhora e alienação, ela limita-se ao direito patrimonial do sócio devedor. Então, é impossível a entrada não autorizada na sociedade simples de um terceiro. Preste atenção, viu? Olha o que está lá no artigo 835 do CPC. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem, tá? A seguinte ordem. O artigo anterior, 834, fala o seguinte: podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e rendimentos de bens inalienáveis. Então, dentro dessa perspectiva, nós estamos falando de penhora. Nós não estamos falando de alienação, tá? Então, em relação ao inciso 9, ações e cotas de sociedades simples e empresárias, do artigo 835 do CPC, estamos querendo dizer que a penhora, ela é legítima. Agora, o que não é legítima é a questão de haver a alienação a terceiro, tá? Se os sócios, os outros demais sócios não concordarem, não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer, ok? Vai poder fazer só a penhora das cotas, tá? Mas isso já é um grande feito, beleza? Tranquilo? Bom, então, nós vimos aí, né, uma informação muito importante sobre a questão da sociedade simples, tá? Bem, com isso, eu quero que vocês, tá, façam o quê? Vocês façam o exercício que eu passei para vocês, tá bom? O exercício que é para ser feito, tá? É a situação problema 2, atividade continuada, tá? Para hoje, ok? Tá aí. E aí eu fico aqui para poder dirimir quaisquer dúvidas com vocês, tá legal?